Nossos vídeos têm caráter educacional visando recriar em 3D as notícias veiculadas por jornais, revistas e outros meios de imprensa. O que acontece com o corpo quando se come carne humana? Essa é uma pergunta que muitos de vocês devem se fazer, principalmente agora que a curiosidade foi aguçada após a série da Netflix que retrata a vida de um homem, que era um serial killer e também canibal. Será que o corpo sofre algum tipo de alteração química ou fisiológica? Será que a carne humana ela é benéfica como a carne dos animais? Bem, nesse vídeo eu vou te explicar o que acontece, mas para isso eu preciso que tu ative o sininho de todas as notificações, deixa teu like e compartilha esse vídeo com um amigo. Pessoal, para a gente entender por que a carne dos outros animais é nutritiva e a carne humana não é, eu preciso que a gente volte a uma aula de biologia básica. Qual a unidade básica da vida? A célula. Todo ser vivo é constituído por células. As células se agrupam e formam tecidos. Os tecidos se agrupam e formam órgãos. Os órgãos se unem e formam sistemas. Os sistemas se unem e dão origem ao organismo vivo que somos nós, eu, você aí. Os organismos vivos se unem e formam sociedades. As sociedades se unem e por aí vai, formando cidades, países, até formar a biosfera completa. Pois é, pessoal, então essa é a estrutura básica da vida. Para você ter uma ideia, quando a gente come uma carne de galinha ou a carne de um porco, o nosso corpo consegue quebrar as moléculas, as células presentes e absorver os nutrientes por meio do intestino delgado. Isso não acontece com a carne humana, porque ela literalmente não é apropriada para se comer, porque a carne humana ela contém muito mais proteína e é rica também em fermentação lática. Quando você está fazendo um exercício e de repente sente aquela fisgada, alguma pessoa diz, ei, você está com cãibra? Come potássio. É porque no seu corpo existe uma coisa chamada bomba de sódio e potássio, que é regulada justamente por esses elementos, que na verdade são íons. Quando eles se propagam pelos músculos, eles dão energia para você. Quando eles faltam nos músculos, o corpo começa a fermentar, contrair. E essa fermentação é chamada de fermentação lática. É como se o músculo estivesse literalmente vivo. Você nunca sentiu alguma carnezinha do olho tremer ou alguma carnezinha da perna tremer? Então, quando o ser humano se alimenta da própria carne de outro humano, ele já está se contaminando com diversas doenças e infecções que aquele ser humano tem, porque o corpo do ser humano não é apropriado para digerir outro ser humano. Exceto quando acontece em casos extremos, quando em pessoas que acabam ficando presas em tempestades ou naufrágios e não conseguem ter outro tipo de carne, acabam comendo no desespero a carne de outros seres humanos mortos, como aconteceu num voo onde diversos passageiros morreram, só sobraram 2, e eles começaram a se alimentar da carne das pessoas que sobraram aqui na região. Apesar de altamente nojento, também não é recomendável. Isso aí não vai aumentar o teu tempo de vida, muito pelo contrário, só vai te deixar mais sujeito a bactérias e infecções. Outro detalhe é que nós somos mais constituídos de bactérias do que células. Existem mais de 10 trilhões de bactérias. Para você ter uma ideia, o mundo inteiro tem 6 bilhões de pessoas. Ou seja, o seu corpo é mais habitado por bactérias do que o planeta Terra é habitado por humanos. E quiçá o universo inteiro é habitado por planetas, não é verdade? Ou até mesmo o número de grãos de areia na Terra é inferior, talvez, a esse número de 10 trilhões. Então, esses motivos que eu linkei aqui são só a ponta do iceberg do porquê a carne humana é tão nociva para o próprio humano. Inclusive, aconteceu um episódio engraçado, que foi, na época, quando o Facebook foi criado, o Zuckerberg, ele tinha um grande amigo, que era o Eduardo Saverini. Eles faziam faculdade juntas. E o Eduardo Saverini chegou a pegar uma missão de uma semana na faculdade, porque ele deu uma carne de frango para outro frango. O frango que ele deu a carne acabou falecendo por ter comido aquela carne, ou seja, nenhum ser humano, ser vivo, é pronto para digerir a carne da própria espécie. Então ele foi preso na época, uma detenção na faculdade, pelos que eles chamaram de canibalismo forçado. Ele deu carne de frango para um frango, isso aí é proibido. E aí, o que você acha disso? Você já tinha essa curiosidade? Você se sentiu instigado por conta dessa série da Netflix? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a tua opinião.